Olá, 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 galera, tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos Costa, sou professor aqui do Gran Curso Online e você e eu temos um encontro marcado. Agora começa o nosso estudo sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nos próximos vídeos você vai ter acesso a toda a lei com exercícios direcionados para cada um dos assuntos e depois você ainda vai ter exercícios gerais de cada banca para que você possa acertar no seu concurso e ter a plena convicção que não mais vai errar as questões de legislação educacional. O meu papel aqui é explicar de forma pormenorizada todas as questões sobre a LDB para que você tenha a garantia de que vai acertar todas as questões sem medo. É para acabar com isso, tá legal? Nós vamos trabalhar todos os artigos da LDB de forma bastante detalhada. Não se preocupe, vou tentar trazer para você de forma muito agradável e tranquila esses artigos e depois os exercícios, tá legal? Então fique tranquilo, vamos começar? E para começar, a gente começa pela história da LDB. Como ela foi constituída e para entender um pouquinho mais, eu vou resgatar as LDBs que aconteceram antes da 9394/96. Lembre-se, a lei que está aqui, senhores, está atualizadíssima, igualzinho o site do Planalto, tá legal? Não tenha nenhuma dúvida. Assim que a gente vai produzir as aulas, a gente está buscando um site do Planalto mais atualizado possível, então você pode ter a certeza que o que você está tendo é extremamente atualizado, tá bom? Dá uma olhada na tela. Oh, que bonitinho! Eu sou o professor Carlinhos, que você está vendo aqui. Nós vamos conversar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394 de 1996, conhecida como 9394/96, tá bom? Vamos dar uma olhada? Olha aí. Galerinha, as leis de diretrizes e bases da educação do nosso país. A primeira LDB é a 4024 de 61, tá legal? Houve uma lei complementar, que também é conhecida como LDB, como segunda LDB, que é a Lei 5.692 de 71. E a terceira LDB é a 9394/96, que é a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela agora, olha aí. Falando um pouquinho da primeira LDB, a 4024. Galerinha, pense comigo, a gente está atuando aqui em 61 numa perspectiva de democratizar o país, de melhorar o nosso país em 61, tá bom? E aí a gente vai ter uma LDB, que vai ter como principal característica a obrigatoriedade apenas do ensino primário, da primeira à quarta série. Era um ensino ainda com muito viés tradicional, porque a educação no país naquela época ainda era uma educação muito tradicional. Mas essa lei, que quando nasce, já nasce desatualizada, já não representa bem aquilo que se espera da educação no nosso país, ela é um avanço. Mas é um avanço a passos lentos, não é a passos longos como se esperava. Vamos dar uma olhada nos principais aspectos dessa lei? Olha aí. Seu objetivo principal, né, o principal objetivo, foi organizar o sistema de ensino do nosso país. Então, estamos falando da 4024, tá bom? Mesmo sendo inovação no ordenamento jurídico, ela não trouxe grandes variantes e não atendia às necessidades da sociedade brasileira em 61. Logo após ser sancionado, o Brasil passou por um regime militar. Lembrando, o regime militar de 1964, né? E com isso, parte dos objetivos dessa lei não foram cumpridos porque o regime militar adotou uma outra ideia no nosso país, né? Uma nova visão no nosso país, tanto que colocou uma lei complementar 10 anos depois. A Lei 4024 estruturava o ensino em 3 graus. Então tinha o primeiro grau, o grau médio e o grau superior. Vamos dar uma olhada como que era isso. Olha aí. O primeiro grau ele era composto do pré-primário, que era de 0 a 7 anos, então tinha duração de 7 anos, e o primário, que tinha duração de 4 até 6 anos, era da primeira à quarta série, tá bom? Depois eu tinha um grau médio, que tinha o ginasial, que é o que hoje nós conhecemos como os anos finais. Depois nós tínhamos o colegial, que era de 3 anos no mínimo, que é hoje o que nós temos de ensino médio. E a educação superior, que tinha cursos diversos com prazos variáveis. Galerinha, o que eu quero que você fique atento, só era obrigatório o ensino primário. Para ingressar no ginasial ou no colegial, era necessário fazer prova de seleção. Daí nasce as grandes discrepâncias entre os anos finais e anos iniciais do ensino fundamental que nós temos hoje. A educação dos anos finais ela foi esquecida por muito tempo e ela ecoa esse esquecimento, essa segregação na 4024 de 61. Tá legal? Então, dá mais uma olhada ali. Olha aí, só era obrigatório o ensino primário. Os demais aqui era por acesso por seleção. Tá legal? Beleza, fechou.
Vamos seguir em frente mais um pouquinho da 4061. Até hoje, ela tem artigos que estão ativos. É do artigo 6º ao artigo 9º, tá legal? Esses artigos versam sobre o Conselho Nacional de Educação e a sua regulamentação. Em regra, esse é o resumo desses artigos aí, mas ele tem muito mais, tá bom? O Ministério da Educação e do Desporto, que era assim que era conhecido o MEC à época, exerce as atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação, cabendo formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem. Aí, no desempenho das suas funções, o MEC vai contar com a colaboração do Conselho Nacional de Educação e das câmaras que o compõem. Então, senhores, a composição, a criação e composição do CNE está descrita lá na lei de número 4024 de 61, que ainda tem artigos ativos, tá bom? A maior parte dela foi revogada, mas esses artigos ainda estão no ordenamento jurídico. Não esquece, tá legal? Galerinha, tranquilo esse resuminho rápido sobre a 4024? Bem tranquilo. A gente vai seguir um pouquinho para você notar as ampliações do direito na 5692. Aqui já era obrigatório o ensino fundamental, a perspectiva de ampliação do ensino fundamental. E a grande característica é a organização do ensino técnico. Então, o que se esperava? Que todos os alunos do ensino médio, que nós temos hoje, a hora chamado de 2º grau, eles fossem formados em alguma profissão para ter mão de obra para o nosso país conseguir se desenvolver. Essa era a grande discussão dos militares naquele momento do regime militar. Sair de uma educação que não estava formando mão de obra para formar mão de obra para o país poder se industrializar, evoluir, se constituir. Então, a 5692 de 71 tem essa característica, tanto que ela é marco da tendência pedagógica tecnicista no nosso país, a formação de indivíduos para o mercado de trabalho, tá legal? Vamos dar uma olhada na tela. Ainda sobre a 4024, foi mal, esqueci, tá, gente? Olha, ó, trouxe inovações relativas ao financiamento educacional e disciplinou a aplicação anual de recursos, 12% da União e 20% dos estados, DF e município. Tá legal, gente? Essa é a descrição ainda da 4024. Vamos lá. 5692. A sua diretriz foi transformar o ensino de 1º e 2º grau. O ensino de 1º e 2º grau tinha por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento das suas potencialidades, como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. Esse viés da 5692 de 71 já era próximo do que nós tínhamos hoje, mas ela tinha por trás dela essa qualificação para o mercado de trabalho. A lei aumentou a obrigatoriedade do ensino, não trouxe mais recursos materiais ou humanos para essa demanda, e aí só falava, gente, de investimento de 20% dos municípios. Nada falou de estados e nada falou da União. Esses aqui não havia descrição, tá bom? Não havia descrição na 5692 de investimentos, beleza? Eles não tinham descrição sobre recursos. Vamos continuar. Como que era a divisão lá na 5692? O ensino de 1º grau, que tinha duração de 8 anos, o ensino de 2º grau, que tinha duração de 3 ou 4 anos, e o ensino superior. Aqui, gente, foi esquecida quem? A educação infantil. O que nós temos de primeiro grau hoje é conhecido como nosso ensino fundamental. E como 2º grau, que nós conhecemos hoje como ensino médio. Beleza? Muita gente que está aí assistindo o vídeo, inclusive o professor Carlinhos, é ainda fruto da 5692 de 71. Então eu fiz no ensino médio um ensino técnico, eu fiz técnico em magistério. Eu ainda sou fruto dessa escola que a 5692 disciplinou, tá legal? Eu estudei no final, aí eu estudei na década de 90, eu peguei a transição da 5692 para 9394/96, beleza? Vamos continuar mais características da 5692, dá uma olhada. Ah, não tem mais não, tá bom? Esse era o último das características, gente. Volta, às vezes eu fico surtando assim, tá legal? Mas esse material é novo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a nova LDB. Por que ela vai nascer? Qual é a origem dela? Dá uma olhada. Qual a origem dela? A principal justificativa para essa origem, justificativa de criação, é a seguinte. É a Constituição Federal de 88 e o processo de democratização do nosso país. Por isso, então, era necessário, então isso abriu a necessidade
de uma nova lei. Então, a 5692 estava desatualizada com relação ao que estava descrito na nossa Constituição, que não à toa é chamada de Constituição Cidadã. A Constituição já trazia um viés de uma educação progressista, enquanto a 5692 ainda era uma educação tecnicista, que é de cunho liberal. Beleza? Aqui a ideia era de formação integral e não de uma formação para o mercado de trabalho. Por isso, então, aqui nós vamos ter a gênese da Lei 9394/96. Em provas muito difíceis, ele pode usar o termo exégese legisferante. É a gênese da lei. Onde é a exégese legisferante da nossa LDB? Na Constituição Federal de 88, que traz uma nova visão de educação, com isso traz também a necessidade de uma nova lei. Tá legal? Então, entenda que foi preciso uma nova legislação, porque a Constituição muda a visão de educação no nosso país. E como foi que isso aconteceu? Beleza, dá uma olhada lá. A educação na Constituição está descrita entre os artigos 205 a 214. E ele vai dizer lá dentro dela que uma lei será criada para regular isso. Nas atribuições do Estado, lá no artigo de número 23, ele vai dizer que a União é a responsável por criar essa lei de diretrizes e bases da educação nacional. Beleza? Então, senhores, era algo que deveria acontecer logo depois de 88. Porém, só saiu em 1996. Vamos em frente. Quais são as características gerais da LDB? Primeiro, ela é o principal documento do ordenamento jurídico educacional do nosso país na década de 90. Eu posso dizer para vocês claramente que ela ainda é o principal instrumento de ordenamento jurídico do nosso país. É a principal lei do direito educacional, que tem seu início com a LDB e essa discussão. Poucas pessoas são formadas nessa área de direito educacional ou gostam de trabalhar com ela. Por isso, grande dificuldade é você que está aí do outro lado de fazer as provas com relação à legislação educacional. Porque boa parte dos professores da sua formação inicial, da sua graduação, não sabem legislação. Então, por isso, não ministram as aulas de legislação com a destreza necessária para que você possa sair da graduação e acertar os itens, beleza? Então, não vacile, preste atenção. Hoje é o dia de aprender isso com bastante tranquilidade e não errar mais. A LDB tem mais características, dá uma olhada. Ela é também chamada de Lei Magna da Educação. Outro nome que é dado a ela, gente, é o nome de quem fez a propositura do projeto de lei. É o Darcy Ribeiro. Tá legal? Então, ela também é chamada de Lei Darcy Ribeiro. Ela traz duas lógicas. Dentro da lei, em alguns momentos, ela faz juízo crítico quando trata de educação progressista. Outrora, ela trata da relação com os participantes. Isso é ter uma contribuição significativa. Aqui eu digo quando ela fala da gestão democrática. Então a LDB, senhores, é de verdade uma lei que exige contribuição significativa dos participantes, que faz juízo crítico, que quer juntar esses dois viés, a educação progressista, a gestão democrática, a fim de garantir qualidade, que é um dos princípios dessa lei, um padrão de qualidade no ensino, tá bom? Seguindo em frente, ela junta outras duas visões, de teoria educacional e de doutrina jurídica. Por isso ela dá origem ao direito educacional. Teoria educacional, quando é, Carlinhos? Ó, vou exemplificar um para você aqui, ó. No artigo 24, inciso 5, a linha A, ele vai falar da avaliação formativa. Como assim, Carlinhos? Ele vai falar que a avaliação ela é contínua,
cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e sobre o processo em detrimento dos exames finais. Olha só, essa descrição que ele fez na própria lei é uma descrição de avaliação processual, de avaliação formativa, é uma teoria educacional descrita dentro de um normativo jurídico. E ele também vai trazer questões que são propriamente jurídicas, administrativas, como, por exemplo, a aplicação de recursos financeiros, quando ele diz que pelo menos 18% dos recursos que vêm dos impostos, das transferências constitucionais, pelo menos 18% desses recursos da União devem ser investidos em educação. Sem contar outras fontes que também são da educação, o salário educação, outras fontes que é a lei disciplinar e os incentivos fiscais. Todas essas fontes devem ser disciplinadas e organizadas para serem aplicados o recurso à educação. E isso é propriamente doutrina jurídica. Quando ele diz que as crianças devem estudar próximo à sua casa, no ensino fundamental e na educação infantil, a partir do dia que completarem 4 anos. Essas são normas a serem cumpridas. São, então, doutrina jurídica, beleza? Então vamos anotar também isso aqui. Doutrina jurídica é quando eu estiver falando aí de recursos. Eu dei um exemplo de recursos, né? E isso fez com que a gente tivesse o direito educacional, que nada mais é que a junção do direito mais as teorias educacionais que vêm da pedagogia. Legal? Continuando, ele tem questões que foram excluídas do texto original. Uma dessas questões são as questões étnico-raciais, tá legal? Que vem sendo tratada posterior e vai alterar o texto da LDB. Por exemplo, você vai ter lá no artigo 3º um princípio da educação, que é o consideração com a diversidade étnico-racial. Só foi acrescido em 2013, a lei de 96, e ele foi acrescido em 2013. Por que questões como essas foram esquecidas? A diversidade, as questões de gênero, elas, em regra, não foram tratadas na lei de 1996. As alterações que esse texto foi sofrendo ao longo destes anos, mais de 20 anos de lei, você vai ter uma atualização do texto para deixar ele mais próximo da sociedade que nós temos hoje. Mesmo assim, muitas questões foram excluídas ainda deste texto que nós temos na lei que organiza a educação no nosso país. Tá bom? Vamos seguir em frente, mais características. Suas áreas de trabalho têm caráter polissêmico. Esse caráter polissêmico trata do direito educacional que nós falamos agorinha. Beleza? Como assim, Carlinhos? Elas tratam da legislação no campo educacional, mas também falam de ensino, do ato de ensinar, quando ele trata de currículo, quando ele trata das atribuições dos docentes. E de legislação, quando ele fala, por exemplo, do calendário escolar, que deve ser cumprido, que deve ser flexível aí para se adequar às peculiaridades, mas não pode reduzir o número de horas. Então, ela junta dois campos, duas áreas de trabalho, tanto a educação em sentido amplo, quanto o ensino e a educação escolar. Aqui ele fala de sentido escolar, mas também fala de educação em sentido amplo lá no artigo 1º, tá bom? E de ensino quando ele trata daquilo que vai acontecer dentro das escolas, quando fala de currículo, de docentes, quando fala da proposta pedagógica que a escola vai ter. Dentro do direito, direito educacional. Dentro da pedagogia, da organização da escola. Essa é a grande ideia de trabalho dele. E aí ela tem duas funções. Ora ela é reguladora, ela traz regra geral, norma, e ora ela é regulamentadora, trata da prática escolar. Para auxiliar ela no processo de regulamentação, foram criadas as DCNs. Essas vão tratar de forma especial sobre currículo e propostas pedagógicas, projetos políticos pedagógicos. Mas, em alguns momentos, a LDB também faz isso. Ela é ora descritora, ora prescritora. A prescrição está mais próximo das DCNs, tá bom? Não se esquece disso. Continuando, vamos falar de tramitação. Eu falei para vocês que a origem dela é a Constituição de 88. Então, desde 88, nós temos que ter uma nova lei, e foi apresentado. Por quê? O texto da LDB, gente, já vinha sendo discutido desde o início da década de 80. E aí foi proposto a partir de 88 com a nova Constituição, mas só aprovada em 96. Vamos tentar fazer uma corridinha aqui com relação a essa tramitação para você entender. Dá uma olhada na tela. Em 1988 foi promulgada a Constituição, beleza? E aí, entre 88 e 91, a gente teve a discussão de um projeto 1. Esse projeto 1, gente, foi proposto pelo senhor Jorge Rager, que ao momento era deputado, beleza? Deputado federal. Vamos escrever deputado federal, senão fica parecendo Distrito Federal, né? Que era deputado federal.
Esse projeto dava muito mais poderes ao povo de fazer o controle da educação, beleza? Em 92, Darcy Ribeiro, apoiado pelo Collor, apresentou um projeto 2 de LDB dentro do Senado, beleza? Só que o projeto de Darcy Ribeiro dava controle a quem? Ao Estado. Por isso, então, ele contava com apoio político, tá bom? E aí, entre 92 e 93, os dois projetos estavam sendo discutidos, não podem ser discutidos, então alguém vai ser arquivado. Aí, então, o projeto de Darcy Ribeiro foi arquivado, não foi discutido. E aí o projeto 1 foi aprovado, o projeto do Jorge Rager foi aprovado na Câmara e enviado para o Senado. Lá ficou parado e aí foi considerado em 95 inconstitucional. Então o que eu faço com o projeto 1? O P1 foi arquivado. E quem é que veio à tona? O P2. O projeto 2 do Darcy Ribeiro, ele reapresentou esse projeto antigo que ele tinha e discutiu rapidamente ele para ser aprovado com apoio político, e ele foi aprovado lá no dia 20 de dezembro de 96. Galerinha, a discussão política em torno da educação é muito grande porque são muitos recursos, porque se espera uma visão de educação no nosso país que eu quero colocar em prática. Então, a gente teve uma discussão ampla para conseguir isso. Eu diria que o Jorge Rager tinha uma ideia de um projeto mais próximo do povo. Mas a educação não sofreu tanto com a mudança proposta por Darcy Ribeiro. O texto de Darcy Ribeiro também é um bom texto, que foi alterado com o tempo para trazer as características da educação que nós precisamos nos dias atuais, tá legal? Então, em 96, lá no apagar das luzes do dia 20 de dezembro de 1996, nós tivemos, então, a Lei de Diretrizes e Bases atual sendo sancionada. Lei de número 9394/96. Tá legal? Mais um pouquinho de história para a gente finalizar essa primeira videoaula para que você saia daqui entendendo sobre essa ideia de histórico da educação. Dá uma olhada. Nos anos seguintes, o Conselho Nacional de Educação ajudou a desenhar diretrizes para todo o setor da educação. Esse desenho assumiu a forma de diretrizes curriculares nacionais que foram apresentadas em pareceres e resoluções referentes aos componentes da educação básica. Nós temos DCNs da educação infantil, do ensino fundamental, DCN do ensino médio e ainda mais, nós temos DCN de toda a educação básica e ela costuma ser cobrada na sua prova. Ela é a Resolução 4 de 2010 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica. Essas DCNs vieram com o papel de regulamentar a LDB. Regulamentar a LDB. Trazer a ela mais prescrição, dizer como fazer, beleza? E isso foi o grande lance para fazer a aplicação desse texto da legislação educacional no nosso país, tá bom? Olha aí, a LDB, então, é um instrumento que vai definir objetivos, prioridades e condições que devem reger a política educacional no nosso país. A sua promulgação significou a conclusão de debates acadêmicos e trâmites políticos. Ela pode ser considerada um avanço no que se diz respeito à legislação anterior do nosso país. Qual a legislação anterior? 5692 de 71. Essa lei que sai do ordenamento foi totalmente revogada. Ela sai do ordenamento e é atualizada pela 9394/96. Então vamos lá. O seu primeiro artigo vai falar sobre essa ideia, que a educação é compreendida como um processo de formação humana que vai abranger diversos processos formativos. Olha só, ele trouxe o conceito de educação de forma ampla. Educação, galerinha, é tudo aquilo que acontece em qualquer espaço, nos processos de formação do indivíduo. Por isso ele traz que educação é aquilo que acontece nos mais diversos espaços de processos formativos, de construção do indivíduo. Então, se eu estou aqui hoje conversando com você, é educação? Sim, mas quando eu estou ali a parar na faixa de pedestres para que alguém passe e o motorista do lado para também e aprende que é importante parar para que o pedestre passe, ele também aprendeu. Então, naquele momento, na convivência social, ele também foi educado. Olha só que legal, então educação em sentido amplo é isso. E a lei falou isso, que educação em sentido amplo é aquela que se aprende nos processos formativos. Olha o tanto de lugar que esses processos formativos podem acontecer. Olha aí, ó. Vida escolar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Todos esses são espaços onde eu posso aprender. Por isso, então, a educação aqui foi entendida em sentido amplo. Mas cuidado! A lei só vai disciplinar a educação escolar. Em prova também pode aparecer o nome educação formal. Cuidado! Por quê? A escola podia, a LDB podia, gente, disciplinar o que vai acontecer na casa do pai, né? Caso vai estar uma relação entre pai e filho, e ele vai disciplinar o que acontece na casa das famílias? Claro que não era possível. Então a lei, a nossa LDB, só vai disciplinar aquilo que acontece nos ambientes formais, nos ambientes escolares, beleza? A disciplina dele é para os ambientes das escolas. Então ele traz regras para que os ambientes escolares possam ser disciplinados. Dá uma olhada aí e vamos continuar. Quem é essa educação escolar formal? É aquela que predominantemente acontece por meio do ensino em instituição própria, beleza? E para finalizar, a educação precisa se vincular. E a educação vai se vincular como? Educação se vincula às práticas sociais e se vincula ao mundo do trabalho. Então, onde é que a gente atua? A gente atua aqui, ó. A educação com seu principal papel é um pilar de educação, mais práticas sociais, mais mundo do trabalho. É isso que é formar para a sociedade. Beleza? Galerinha, assim eu finalizo esse primeiro vídeo de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na volta, a gente vai fazer exercícios sobre o que a gente conversou agora, sobre o histórico da LDB e sobre o primeiro artigo que versa a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Até daqui a pouco, galerinha. Tchau, tchau!